Olá, estamos hoje para a nossa sétima aula do módulo de mudanças climáticas, impactos ambientais e estratégias de adaptação. Entra a vinheta! Agora tu vai ter que botar uma vinheta. Então, dando continuidade, né? Vou botar essa imagem aqui para ficar de fundo da minha fala. A gente está falando de impacto, de mudança. Hoje a gente vai falar mais um pouco dos impactos no ser humano especificamente, e aí a gente vai falar de impacto social para o ser humano e também impacto na saúde. Vamos ver algumas doencinhas, algumas perebinhas que dá para pegar em função da falta do saneamento, do esgoto despejado nos rios e da água não tratada. Aqui dá para imaginar uma pessoa que morava numa residência e quando ela volta só tem isso, e ela tem talvez 3 filhos aqui. Você começa por onde? Pensa na escola da criança, onde vai dormir, o que vai comer. Fica uma loucura a cabeça do ser humano, né? E aí, quando a gente fala de impactos socioambientais, a gente vai juntar uma palavra na outra, né? Mas são todas as ações humanas que têm sobre o meio ambiente e as comunidades. Então, pega tanto o social e o ambiental. Isso quando a gente olha mais a nível pessoal, assim, do indivíduo, sem olhar a comunidade, a economia, fica só o social, a gente nem olha tanto para o impacto econômico nesse primeiro momento. Então, eles podem resultar em melhorias na qualidade de vida, afinal de contas, você perdeu a sua casa, você pode ser contemplado com algum programa social de habitação e ganhar uma casa nova, custeada pelo Estado. Mas você pode também ficar pior, né? Então é o risco que tu corre. Acho que a grande maioria acaba não ficando melhor do que era antes. E aí a gente entende como impactos ambientais poluição do ar, desmatamento, perda de biodiversidade, escassez de água. E os sociais, o que vem decorrente disso, que aí é deslocamento de comunidade, desemprego, desigualdade, doenças e insegurança alimentar. Aí aqui a gente tem alguns exemplos, então, garimpo, em floresta, precisa desmatar toda essa floresta, polui tudo isso daqui, então entra metal pesado na água, os animais morrem, a gente fica contaminado. É uma contaminação devagar, então você não vai perceber de imediato, mas quem sabe lá para frente, passados os muitos anos, esse impacto não apareça. Um outro caso, em Minas Gerais, né, teve lá o rompimento da barragem, e aí é uma imagem aérea da cidade aqui, como ficou. Muitos locais não dá nem para voltar a acessar por conta dessa lama. Agora que eu vi esse helicóptero aqui, ficou maneira a imagem. Então são todos impactos que afetam a vida das pessoas, assim, de uma maneira que não dá nem para a gente pensar em se colocar no lugar. Vamos ver, falando de Brumadinho lá, o problema na vida das pessoas que foram impactadas. Isso é efeito de chuva, pô. Vou dar só uma giradinha aqui na câmera. Só quem estava aqui para saber o que é que a gente viveu. Seria terremoto. Eu que subi. Os funcionários da Vale tiveram seu restaurante soterrado e isso aconteceu na hora do almoço. Meu coração dói, porque ele morreu na hora que eu estava comendo. Eu perdi meus 2 sobrinhos. Eu não vou lembrar. Ele me chamava de irmão. A lama estava aqui embaixo, a gente encontrou corpo. Eu fiquei não sei quanto tempo sonhando que eu dormia e daí a pouco parecia que estava assim, a lama estava entrando pela janela do meu quarto. Vai acabando com você aos poucos. Entendeu? Vai aos poucos. Você entendeu? Ficou todo mundo. Aqui você pode olhar por dentro da tristeza. A lama ainda está rolando na cidade. É uma tragédia que não acabou no dia 25.
porque tem várias consequências, inclusive sociais. Álcool, drogas, violência doméstica, autoextermínio ou tentativa de autoextermínio. As pessoas hoje estão completamente assim, a flor da pele. Eu acho que a primeira coisa, se fosse comigo, que eu faria, eu uniria toda a comunidade e pediria desculpa, pelo menos que todos vissem o arrependimento. Uma coisa que acabou com a gente. Sim. Você tem medo de morar perto da mina? Você tem medo que aconteça? Eu não tenho nada, não. Eu tenho vontade de sim, que um carro passe assim de mim e me mata. Me esquecer desse trem que a Mala fez. Antes a gente vivia numa cidade pacata. A vida ficou muito mais cara, a cidade muito mais cheia. O lazer hoje nosso aqui é o quê? É bar. Antigamente, uma época dessa, a gente estava na beira de água, gente. Estava no rio pescando. Reunia ali a galera e tal, fritar um peixinho lá na beira da água. Tinha gente que tinha a chácara dele ali, as galinhazinhas, um porquinho, tinha um pé de laranja, um pé de manga, um pé de jabuticaba. Como é que eu vou pôr preço numa coisa dessa? Ninguém queria ter esse dinheiro em troca da vida do familiar, não. A gente queria ter nossos familiares aqui conosco. Vem Natal, vem Ano Novo, vem férias, vem assim, simples encontros de famílias, Dia dos Pais, Dia das Mães, aniversário, e a gente nunca mais tem o nosso familiar conosco. Sabe o que me dói? Pode abrir o caixão. Não sei se tinha um dedo dele lá, ou não tinha nada. Não tive uma despedida que eu pudesse chegar assim, me abraçar, beijar. Não tive. Só abracei o caixão, deitei em cima do caixão e desmaiei. Coisa muito difícil pra gente familiar falar, mas que precisa ser falado para as pessoas saberem o que eles fizeram com os nossos familiares. Eles mineraram a maior parte das vítimas. Até hoje encontra segmentos que são reidentificados pelo Instituto Médico Legal. Com o quadro de saúde mental, a gente tem aí os sintomas relativos ao luto, né, que é esperado após as diversas perdas. A gente tem um aumento dos quadros ansiosos, né, que é a evolução do quadro de transtorno pós-traumático. Antes a gente tinha uma média aí de 2013 até 2019, 392 pacientes com quadros ansiosos aqui em CAPS. Depois desse período de 2019 até 2022, que a gente fechou, né, tudo, a gente tem atendimento de 1.090 pacientes, por exemplo, com quadros ansiosos. A gente vê a alteração de vida, né, do estresse pós-traumático, que as pessoas têm uma revivência daquele momento que elas viveram e com isso elas começam a ter gatilhos, né, assim, por exemplo, barulhos de helicóptero, e elas começam a ter crises de ansiedade, né. Teve um momento que mexeu muito comigo, não terminou a aula, e a professora disse, vamos, já está na hora, os pais estão chegando. E a criança virou e disse, o meu também? Hoje a Escola Semear tem 45 alunos órfãos. Diante de tudo que a gente viveu, estamos vivendo, o que a gente percebe é que estamos adoecidos. As famílias estão adoecidas, os nossos estudantes, a nossa equipe de trabalho, todos nós. Precisamos de uma acolhida, de um cuidado, a cidade em si. A tragédia que me trouxe para a gente dores em vários aspectos.
né? Claro, primeiro humano, irreparável, a questão ambiental, mas a ética e moral. Então hoje nós temos na cidade uma população que se beneficia de um dinheiro e que, em termos de trabalho, muitos abandonaram seus trabalhos, e aí a mão de obra hoje na cidade ela é extremamente rara. Isso é uma preocupação geral de todo mundo. O medo é o seguinte: aumentar o número de crime, de roubo, de furto, de crime, a violência. Hoje, todo mundo que quiser trabalhar e tiver condições, trabalha. Mas hoje aqui dentro, nem todo mundo está com psicológico bom para enfrentar o serviço. Nem todo mundo está com a saúde adequada para enfrentar um serviço, para ter uma responsabilidade com o serviço, para cumprir uma carga horária. A gente tem definição de como que a cidade vai ficar daqui a uns anos, em relação aos metais pesados, em relação ao mercado de trabalho. Hoje a prefeitura ela já tenta assim, outras soluções, tá, para se concretizar, né, um polo industrial, para ter novas possibilidades de trabalho para a população, que não é remuneração, mas as pessoas ainda estão em uma indefinição do futuro. E a gente cada dia está de um jeito. Tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente está pior. A falta de justiça também é uma coisa que magoa mais e adoece mais os familiares. Porque se pelo menos a justiça já tivesse sido feita, um pouquinho dessa dor teria sido amenizada. Tem saudade. De tudo. Tem saudade do meu sossego, tem saudade da minha paz, sabe? Tem saudade de eu não ficar preocupado assim, de sair, fechar, chavear a porta, de fechar não sei o quê. Não tenho saudade de tudo. Eu tenho saudade de viver. De viver. Que hoje não tem isso. Tenta se levantar. Eu acho que agora nós ainda estamos melhor. Não tem, né? Não sei se vocês lembram, nesse caso, a barragem já estava apresentando lá sinais que ia cair e aí fraudaram os laudos de segurança justamente para evitar, né? Botar ali debaixo do pano, não vai dar em nada. Até que deu. E aí não tem lucro que faça voltar. Tu pode dar para essas pessoas milhões que ainda não vai ser igual era antes. Então, quando a gente pensa na área ambiental, é exatamente assim. Você mudou a vida de uma cidade inteira, daquelas pessoas que estão ali. O trabalho que vai ser feito em várias gerações até que isso seja uma cicatriz fechada, até porque nunca vai sumir, né? Mas muda muito. Muda no lazer, como a gente viu, muda na segurança, muda no preço, muda no trabalho. Isso geralmente a gente só acha que, tipo, teve desastre, morreram aquelas pessoas, alguns bichos e depois a vida volta. Não, vai ficar ali para sempre. E aí, a gente só tem um microfone, né, Karine? A gente só tem esse microfone aqui. Então, a gente vai fazer uma dinâmica que eu quero que vocês pensem na casa de vocês e falasse assim, se eu tivesse que sair da minha casa e morar a 50 quilômetros de distância por um acidente, o que você gostaria de levar da sua casa que lembrasse a sua casa? Amassa, moleque. Que manteria sua memória viva. Mas pode ser qualquer coisa ou tem que ser tipo Qualquer material? qualquer coisa que tu pensar, que tu puder levar. Pô, eu levaria, acho que a harmonia que tem lá na minha casa, inteira e minha família. Eu acho isso bem bacana, que a gente é bem unido lá em casa. Brabo, brabo.
Pode ser algo físico também, quem quiser levar. Tu vai ter que sair de casa agora. Pega tuas coisas e mete o pé. Aí tu tá lá com as tuas Mas a malas. família vai junto, né? Ou sozinho? Não, vai a tua família, vai a tua família. Mas é aquela coisa que pode ser algo que tu volte, olha e pega e tu fala, ó, isso aqui não dá pra ficar, porque isso daqui tem um... Seja um, sei lá, qualquer Acho que eu coisa. levaria um porta-retrato. É difícil pensar, É que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi tipo uma porra de um armário gigante. Cheio de coisa. Não é questão, é que tipo assim, tem um armário que tá tipo assim no meu quarto, assim, desde que eu me entendo por gente, sabe? Eu já nasci que eu já tava na parede. Só que o bagulho é do tamanho do quadro, sabe? Então. Não ia dar, né? Não ia dar, sabe? Então, sei lá, tem um saco de pelúcia minha, que era de infância, minha e do meu irmão. Então já vai remeter uma época da infância ali, maneiro. Eu acho que um álbum de fotos, que tem várias gerações da minha família. Acho que eu pegaria isso pra levar. Por mim eu só levaria minha família mesmo. Paizão. Sim. Além da minha família, eu levaria meu porquinho da Índia. Eu levaria meus gatos. Eu levaria meu cachorro. Além do meu cachorro, eu levaria um ursinho de pelúcia, que foi minha bisa que me deu. Ursinho de pelúcia. Uhum. Foi minha bisa que me deu. E a minha família. Além da minha família, eu levaria uma televisão do Helmut Marquinhos que eu tenho lá em casa. Que meu time Aquela vermelha que tem um molde assim, caraca, moleque. Meu time deu antes de morrer. Essa é brava, essa é brava. Ela é pequenininha assim, ó. Eu acho que eu levaria os meus eletrônicos, que custaram caro. As minhas calopsitas, minhas 2 calopsitas e uma pelúcia de pinguim que meu namorado me deu. Vai, Karina, fala você, o que você levaria? Karina, você primeiro. Eu acho que eu levaria meus equipamentos, né? Minha fonte de renda. Eu levaria meu álbum de fotos e meu colchão. Eu levaria meu livrinho de receita da família e álbum de foto. Forte. Eu levaria a minha gata. Além da minha família, também levaria uma doguinho. Eu levaria um porta-retrato que tem lá que tem foto. Da Kodak. Eu levaria minhas 6 calopsitas e alguma blusa do Vasco que tiver solta lá. Eu levaria meu cachorro, os álbuns de foto da família e meus livros. Além da minha família, eu levaria minha cama. Só o quê? Minha cama. Além da minha família, eu ia levar meu cachorro e um álbum de fotos. Além da minha família, eu levaria meu cachorro também, minhas cachorras também, algumas fotos antigas e uma pelúcia que meu avô me deu. Além da minha família, eu levaria meu cachorro e um PowerPoint. Aqui não chegou a voz. Além da minha família, eu levaria meu cachorro e um PowerPoint. Além da minha família, eu levaria a minha gata e meus documentos, porque sem eles eu não sou nada. Eu não posso falar que eu levaria o álbum de fotos da família porque ele já foi levado por uma enchente, então a história da família foi apagada por uma enchente. Mas, porra, é uma pergunta difícil mesmo, né? Eu levaria meu gato hoje, né? Eu moro sozinho com um gato. Acho que o material não tem nada muito específico que eu levaria assim. Tipo, tem que sair agora. Pega o gato no colo. Mas é difícil, né? Imagina você ter que escolher. E aí existe o antes e o depois. Porque você vai começar uma nova vida num novo lugar, tipo um restart, né? Pensar que você não vai ter amigos, não vai ter familiares, se não for aquelas pessoas que forem com você. Você não sabe o que tem na cidade, então aquele lugar que você se encontrava à noite com seus amigos, sei lá, pra comer açaí, jogar bola, meio que vai ficar para um momento passado. E é o que as pessoas precisam viver. E é aí que está o impacto social, né? Psicológico das pessoas, de convivência, aí começa a ter mais violência, casos de violência doméstica, até assassinatos também. Tudo vai aumentando, fruto de alguém que fraudou algo e escolheu o lucro. A gente tem algumas causas, alguns problemas que a gente fala muito. Urbanização desordenada.
E aí vamos ver alguns problemas que isso causa. Então, por exemplo, a expansão de moradias em áreas de risco. Então, se eu não vou e disponibilizo um local de acesso minimamente preparado, as pessoas vão precisar construir suas casas. E os locais que estão desocupados são os locais que não têm interesse financeiro. E aí é local mais perigoso, encosta, as zonas de vale onde alaga. Então, a expansão das moradias ela está completamente relacionada à falta da presença do poder público na urbanização, no ordenamento. E aí, naturalmente, todo município tem um documento chamado Plano Diretor, que tem todas as regras do município. Então, o que você precisa fazer, se você pode cortar uma árvore, o que precisa fazer, autorização, aonde vai, como a sua casa deve ser construída, aquelas regras de distanciamento do muro para o vizinho, tudo isso tem nesse documento municipal. E aí, quando você tem as condições precárias, tu não vai adequar a tua obra da tua casa às regras. Às vezes você não tem nem espaço para deixar pro muro. Então, tipo... E aí as casas vão sendo construídas de acordo com a cabeça das pessoas que estão construindo. E eu lembro que naquela atividade que a gente estava falando de calor, muita gente falava, minha casa foi mal planejada, minha casa foi mal planejada. Ainda que você tenha dinheiro para construir uma bela de uma casa, tipo, ela não foi planejada. E aí vide por um arquiteto ou um engenheiro. Então, é isso. A falta da urbanização ordenada, e aí pela presença do poder público, de dar suporte, porque eu também não posso chegar lá na casa da pessoa e interditar porque aquela obra dela, da casa dela para ela sobreviver, tá ali, tipo, porque não pode, não tá aqui. Então você precisa escolher ainda a vida da pessoa ao invés da moradia. Então, apesar de existir uma regra, uma lei que fala que é proibido construção na margem do rio até 30 metros, não sei o quê, no final das contas, se aquela pessoa construir a casa, estiver morando ali, não pode tirar ela porque na lei está falando que não pode. Então, você tem que entrar na justiça, tem que indenizar, tem que saber para onde ela vai, porque o princípio da vida ele é mais importante. Então... é melhor atuar previamente, ter um programa de habitação, talvez, preparar áreas, entender quais são as pessoas do teu município, quais são os locais que são vulneráveis para tu atuar, porque a população vai se desenvolver, vai crescer com a presença do poder público ou não. E aí começam a ter outros problemas. Aí as vias começam a ficar mais estreitas, as casas mais uma em cima da outra, então mais produção de resíduo por metro quadrado. E aí você começa a ter caminhão que não chega, ou chega uma vez na semana de resíduo. Aí já começa a não ter saneamento, porque a rua não foi projetada, não teve uma obra prévia ali para atender aquela população. E aí, naturalmente, você começa a ter uma população que tem acesso a esses serviços e outros não, então vai aumentando a desigualdade. E assim a gente vai começando a ter esses processos que é bem claro aqui no Rio de Janeiro e no Brasil de maneira geral. Isso a gente está falando da urbanização, só pensar aonde as pessoas vão ficar na cidade, o que a cidade vai ter. E aí vamos dar continuidade. As casas começam a ficar com menos espaço, as ruas mais estreitas, e aí naturalmente não tem espaço para ter árvore, porque as pessoas precisam só morar, ter um teto pelo menos. E aí começa a ficar uma área mais quente do que a outra, e aquela área mais quente já não tem acesso a uma série de coisas, e aí já começa a piorar, então vai só uma bola de neve pela falta de organização da cidade. E aí, quando a gente vai falar da produção e do consumo excessivo, o ODS 12, desperdício, né? É perda de material reciclado, que pode gerar renda e economia circular. Então, se você tem uma coleta seletiva bem implementada aqui em Paracambi, então a prefeitura sabe todas as casas, ela vai lá, ela sabe quanto ela vai coletar, porque ela já está coletando. Você faz o seguinte, vamos juntar todos os catadores aqui, vamos colocar em um galpão, a gente transporta os resíduos para esse galpão e lá eles fazem a separação que tem que fazer e vendem e ficam com lucro para eles. É o que a gente chama de cooperativa de catadores. Mas precisa ter uma coleta seletiva bem implementada. Em Nova Iguaçu foi um processo um pouco diferente. Lá já existia uma cooperativa organizada por mulheres catadoras que se uniram e por si mesmo conseguiram criar esse local. Aí a prefeitura começou a implementar a coleta seletiva
e levar para essa cooperativa das catadoras. Então, tudo que a Prefeitura de Nova Iguaçu coleta de resíduo reciclado vai para essa cooperativa de mulheres e esse valor da venda dos reciclados é dividido entre elas. Então, naturalmente, todos ganham por igual. Então, não tem alguém que está ganhando mais, nem outro que está ganhando menos dentro da estrutura da cooperativa. E aí é uma estratégia para você pegar, tirar essas pessoas de um ambiente de insalubridade, de andar nesse sol de ontem, por exemplo, ou numa chuva, que foi no final da tarde, e você bota ela num lugar ali abrigado, com uma renda certa, com uma estrutura melhor. Então é dar dignidade para essas pessoas, além da renda, né? O aumento da geração dos resíduos sólidos, pressionando os aterros. Como eu falei, o aterro ele tem uma certa capacidade. Uma vez que ele atinge aquele ponto ali, você tem que ou expandir ou ir para outro lugar. Então, se você está focando em consumo, questões descartáveis, você vai sobrecarregar esse aterro antes, e aí o município vai precisar lidar com esse excesso. Aqui, tendo um aterro em Paracambi, já não está lidando muito bem, já tem lugar que não tem coleta, outros que não passam. Imagina se você pensar que esse aterro vai encher e vai ter que ir para outro local, vai aumentar o custo de transporte, vai aumentar as despesas. Então é um problema também, fruto do excesso e da produção. Naturalmente, se você está produzindo mais, as fábricas estão emitindo mais gases e os caminhões estão transportando mais produtos, então você tem mais poluição também, fruto da produção excessiva. Pouca reciclagem e logística reversa, então vamos pensar lá o caso da coleta seletiva em Paracambi, que está super perfeita. Os catadores não precisam mais ficar andando no sol e na chuva. E pensar na economia, quando eles vendem esses reciclados, a indústria compra algo que não precisou ser extraído. Então, por exemplo, o plástico. Você tem a extração do petróleo, vai para a refinaria, transforma, pega o caminhão, vai para a loja vai e vende para a pessoa. Então, se você tem a coleta seletiva, ela começa a comprar esse plástico da reciclagem e não mais ter que extrair para a refinaria passar. Então, você embaratece o produto, o custo, né? E também faz com que tenha uma redução de gás carbônico no processo. Então, a coleta seletiva ela ajuda social, ela ajuda ambiental e ela ajuda o econômico de maneiras assim, bem impactantes. E a falta do saneamento, né? É o clássico. Acho que esse todo mundo consegue visualizar, então vocês têm mais informação sobre a falta do saneamento básico, que é o lançamento do esgoto no rio, um clássico que todo mundo já viu, basta andar em qualquer rio que você vai ver os caninhos todos, só aquele caninho branco assim, ó, só as pontinhas caindo. Assim. E direto no rio, né? Então a gente não está na Baía da Guanabara, mas a Baía da Guanabara é clássica por ser poluída, a gente está na bacia do Rio Guandu, que é quem abastece o centro do Rio de Janeiro, então, tipo, todos os resíduos que a gente libera do nosso corpo, hoje, pela falta de saneamento, caem no Rio dos Macacos, que dá no Paraíba do Sul, não, que dá no... Não, tem um antes. Esqueci o nome. Que dá num outro rio, que dá no Guandu, e aí, então, a gente está fazendo um cocôzinho na água que todo mundo do centro do rio está bebendo. E aí a gente confia num processo da SEDAI de limpar a água, que é um processo que foi instituído uma estação de tratamento bem antiga, assim. Os métodos de tratamento são antigos. Então, é isso. Quando a gente pensa onde a gente vai morar, a gente tem que pensar também nessas coisas. Não sei se vocês têm parentes ou já foram para o centro do Rio, assim, de casa e bebeu água de quem pega da torneirinha da pia, aquela torneirinha que tem um filtrinho, e bebe. O gosto é, assim, completamente diferente da água. Não deveria ter gosto, né? A água a gente sabe que não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor, porém algumas têm. E aí eu sinto muita diferença. Tem um amigo que mora na Tijuca e eu moro aqui em Nova Iguaçu. E aí eu não bebo água do Guandu, eu bebo água de Tinguá, porque eu tô próximo lá. Mas aí eu fui beber água da casa dele e fiquei assim... Lucas, você sabe que é a sua casa. E é isso. Então, muda também. E aí, por exemplo, uma água que precisa de muita química, muito cloro para ser tratada, é diferente de uma água que já é limpa e usa um sistema mais simples. Alguém aqui já pescou? Aonde vocês pescaram?
Alto Mar. Lá pra Angra, Mangaratiba, bobo. Hã? Pô, moleque. É aquela que tu chega, vai cedão, volta só no fim da tarde, né? E churrasco. Pô, moleque, muito bom. Mas é isso, é essas pessoas que estão próximas a esses ambientes, principalmente as mais antigas, que estavam habituadas a, tipo, nesse rio tinha peixe, aí hoje é só um valão. Imagina pra pessoa que tinha um estilo de vida, a casa ela era valorizada, tipo, não tinha cheiro ruim, podia pescar ali, igual o cara falou, né, de ter lá o passatempo do hobby do final de semana, e de uma hora pra outra, acabou. Alguém já foi a Ilha Grande? Em Angra? Ilha Grande, sabe Abraão ali? Aquele rio, em breve, aqueles dois que dão na praia de Abraão, vão virar um valãozaço. Já tá ficando. Mas, assim, é um local que é paradisíaco, é lindo, mas tá crescendo. Não é muito bom pra banho, né? Aquela praia ali eu, pelo menos, eu não entrei. Mas é isso, é um local que é paradisíaco, tá crescendo muito por conta do turismo e tal, só que a estrutura da ilha não tá acompanhando, e aí tu já começa a ver, tipo, alguns rios já virarem basicamente aquela água preta, assim, que vai passando. Então é um local que a gente consegue acompanhar, porque geralmente a gente chega no local e já tá tudo ruim, né? Lá tá ficando. Então quem quiser ir à Ilha Grande conhecer, vai lá. Vai pelo menos praia... Nossa, Praia da Júlia, vai pras outras, assim, ó. 2 rios é lindo. Ninguém vai ser arrependido. Se for de barco, né? Eu fiz a trilha até lá, 2 rios. Não, a trilha não dá não. Tipo indo pra rodeio. Foi 6,5 pra ir, 6,5 pra voltar. Mas eu gosto, né, então. Aí falando, degradação das condições de vida e redução da atratividade turísticas, então é basicamente isso. Vai ter o que aqui para as pessoas virem ver e gastar dinheiro aqui e o dinheiro entrar no município? Nada. Então você cuidar do meio ambiente é você trazer pessoas para passear. Eu sei que aqui em Paracambi a galera pedala muito, vem tipo de fora, pedalando. E aí tu começa a botar aí, acaba com cascata, acaba com floresta, acaba com tudo, as pessoas vão tipo para outro lugar, né? Ninguém quer estar num lugar que não é agradável. E aí você começa a reduzir turismo. Quais são os problemas da agricultura e da pecuária intensiva? O uso intensivo de insumos químicos, então quando você pensa aquelas grandes... Deixa eu ver se eu acho aqui uma fazenda de soja. Vocês conseguem ver tudo isso aqui, ó? É de uma pessoa só e para plantar uma cultura só. Então a gente viu que as folhas decompõem no solo, geram nutrientes para o solo. Imagina você pensar que ali não tem isso. Ali a planta cresce, ela é colhida, depois ou ele está com fogo, ou etc. Mas você ficar só plantando soja naquele lugar, o solo não vai se recuperando. Então, naturalmente, eles corrigem de maneira química. Você compra lá sacos e sacos de toneladas de adubo químico e vai só jogando. E chega um certo tempo que aquele solo precisa descansar porque ele já não vai conseguir produzir. Só que assim, a pessoa que é dona de uma terra dessa, bem que não se importa muito. E tem um grande detalhe, que é o grande problema do agro, né? Tipo, a gente não se alimenta de soja, a gente não se alimenta de milho, desses grãos, de trigo. A gente come comida de verdade. E essas grandes fazendas de produção, elas exportam. Então, a soja é muito utilizada na Europa para alimentar outros animais, como aves e suínos, ou para outras produções, né? Então, para fazer o óleo de soja, para poder fazer outras questões que estão relacionadas àquele produto, e não necessariamente a alimentação direta. Então, é um insumo econômico, não é muito bem um alimento, digamos assim. Tem um nome para isso que eu também acabei esquecendo agora. Vai ficar para a próxima. E aí, quem realmente bota alimento na nossa mesa são os agricultores familiares, que são aquelas propriedades menores, que todo mundo ali, basicamente, a família inteira trabalha na terra. E aí, sim, esses que usam agricultura orgânica, agroflorestas, e aí produzem verduras, hortaliças e abastecem a nossa mesa. Então, o grande agro, que é o agro milionário, ele exporta
e recebe os lucros. É basicamente isso. E aí, desmatamento de áreas pelo agro, assim, a gente acha que não precisa nem mais bater nessa tecla, né? Que eles invadem de terra indígena, unidades de proteção, de conservação. Isso acontece a todo instante. E aí pensa, se você só tem soja, você só tem os animais ali que conseguem minimamente se alimentar da soja. Ou daquela cultura que está plantada naquela imensa quantidade de terra. Então você tem redução das biodiversidades. Se você não tem diferenças, espécies diferentes, não tem animais diferentes. E aí tem um movimento da arquitetura aí que é muito contra a grama. Porque a grama, ela, ok, é legal, né? Você tem uma área permeável ali no seu solo, no seu quintal, se for o caso. Mas ela não é tão atrativa para biodiversidade. Então tem outras espécies que você pode plantar para ser ornamentais, de cobertura vegetal, gramíneas, né? Mas que também tem flores que atraem polinizadores, borboletas e abelhas, sem ser a grama. Então, a galera aí mais nova da arquitetura tem utilizado algumas espécies nativas já para fazer toda a parte da casa, de decoração com plantas. O êxodo rural, que é a precarização do trabalho, gerando impactos sociais e econômicos. Então, as pessoas saírem para poder ganhar, buscar uma oportunidade, né? É muito comum o pessoal sair das cidades mais longes e vir para o Rio ou vir para São Paulo para conseguir um emprego, para, sei lá, trabalhar em obra, porque sabe que vai ter um emprego que vai ter disponibilidade. E tentar a vida em outros estados, outras cidades, fruto desse êxodo rural. Casos de trabalho análogo à escravidão, então essas fazendas grandes, a gente já viu o caso lá da fazenda do Leonardo, que ele falou que cedeu para uma outra pessoa, mas ficou meio assim, né? Mal contado. A vinícola no sul também, que são pessoas que estão ali precisando de trabalho e aí acabam se sujeitando aí encontram pessoas criminosas, né? Aí acaba acontecendo esses casos de trabalho análogo à escravidão. Quando a gente pensa na agricultura, ainda, na verdade, aqui nem era agricultura, aqui é das cidades. Mas falta de infraestrutura adequada, baixa adesão à coleta seletiva e ausência de educação ambiental são problemas que a gente tem na cidade. Então, a infraestrutura, se eu não tenho um galpão, se eu não tenho um caminhão decente, se eu não tenho ali os profissionais capacitados, como é que você vai exigir que tenha uma comunicação para divulgar a coleta seletiva? Então, envolve a prefeitura ir nas escolas, nas casas, nas ruas, batendo, divulgando. Se achar que é só postar no Instagram que vai conseguir adesão, não é, porque muita gente que mora aqui, tem Instagram, nem segue. Imagina aquelas que nem Instagram tem, tipo minha avó. Imagina eu falar para ela que para ela se cadastrar na coleta seletiva do meu município, ela vai ter que mandar um e-mail, o endereço dela, pro e-mail da postagem que está no Instagram da prefeitura. Porra. Ela vai continuar jogando tudo junto e botando lá pro caminhão do lixo pegar. Então esse é um problema também. Poluição do solo e das águas subterrâneas por chorume. Então aquele líquidozinho, o suquinho que vai escorrendo da sua sacolinha, é fruto de decomposição de matéria orgânica. Então se você tem um vaso de planta ou um espaço na sua casa para você jogar resto de frutas, de legume, você sabe que no teu resíduo, na tua lixeira, só vai ter material seco. Então não vai dar aquele líquidozinho mal cheiroso. E aí aquele líquidozinho mal cheiroso é a decomposição natural de bactérias ali, de fungos na matéria orgânica que estaria acontecendo no solo e nutrindo o solo. Mas nutre a sua lixeira, aquele fundinho que você tem que lavar. E se você não lavar, animaizinhos vão usar aquilo ali para botar seus ovos e vai começar a dar aquelas larvinhas assim. E aí, eu não sei se todo mundo aqui troca lixo de casa ou tem o hábito, né? Mas eu vou dar um relato pessoal. Quando eu me mudei, eu falei, tem uma lixeira, tipo, vou botando o lixo ali, quando ela encher, eu amarro e jogo fora. Só que aí faltava experiência, né? E aí, quando deu 3 dias, tipo, cheio de sujeira de lava saindo da minha lixeira, eu falei,
A vivendo e aprendendo. E aí é isso. Então, afeta a gente de várias maneiras. E se você tem um lixão perto de um rio, por exemplo, o lençol freático que passa no subsolo e aquele líquido vai decompondo, a chance das pessoas ficarem contaminadas, que tiverem poços, né, ali no entorno daquele local, o risco da saúde delas seria afetado é grande. E aí eu não sei se todo mundo, quem tem poço aqui, mas alguém já fez análise da água do poço para saber se ela tá ok ou não? Uma ótima pergunta, realmente. Oi? Uma ótima pergunta. Então, fica aí. Hã? Pergunta pra ele, pai, você já fez alguma análise dessa água? Essa é a minha lógica. Ah, o problema é que às vezes não morreu ainda, né? Porque nem toda doença, toda infecção se manifesta rapidamente, como a gente vai ver, vamos falar de doencinhas. Então a gente vai ver que algumas não se manifestam tão rápido e etc. Faz um check-up aí, por favor. Eu lembro que quando eu tive uma matéria chamada Saúde Pública Ambiental na faculdade, que era só lidar com esses problemas. E assim, aí eu fiquei pensando, será que eu replico um pouco da aula que eu tive? Só que era tanta imagem que eu não queria ter aquelas imagens no meu computador, sabe? Tipo, é isso. Aí a professora botava bem bonito lá, tipo, a doença tal e como a pessoa fica com essa doença e as imagens não são legais. Aí eu falei, talvez a gente não precise, né? Mas quem quiser procurar, tem no Google aí para todo mundo. Queimada dos resíduos a céu aberto, contribuindo para a poluição do ar. A gente vai falar mais dos problemas respiratórios que a poluição do ar causa. Proliferação de vetores de doença e risco à saúde. Então, os mosquitos, por exemplo. Se não tem os animais que comem os mosquitos, naturalmente eles vão se proliferar infinitamente. Você pode jogar SBP à vontade, você pode botar arruda dentro de casa, você pode queimar aquele negocinho que gira assim, que sai fumacinha, e vai continuar tendo, basta chegar o verão, porque a cadeia está quebrada. Então, eles não têm predador, digamos assim. Desvalorização das áreas urbanas e exclusão social dos catadores informais. Então, ninguém vai querer pagar caro numa casa que está perto, que alaga, ou que está próximo a algum local com muito lixo. E, às vezes, só você limpar já valoriza o imóvel. Perda de materiais recicláveis que poderiam gerar renda. Então, você está enterrando dinheiro. Afinal de contas, se você poderia reciclar aquilo e gerar dinheiro, você está perdendo dinheiro. Aí você está... Pode falar. Então, hoje a gente tem a atmosfera bem bonita, cheia de gásinhos aquecendo a gente. E aí, até chegar no carro, a gente tem o seguinte processo. Um carro comum, tá? Extrai-se o petróleo, aí a Transpetro vai lá, transporta o petróleo para a refinaria, aí a refinaria transforma em gasolina, aí o caminhão leva até o posto de combustível e o combustível abastece o nosso carro. E aí tem CO2 na extração, fica aquela chaminé queimando, tem geração de CO2 na fábrica, o caminhão e também um pouquinho no posto. Então, ok, a gente está vendo que todas as setas envolvem gerar CO2, tudo está gerando, então beleza, conseguimos identificar ali mais ou menos uma média, dá para tirar uma média de CO2. Agora, no carro elétrico, no Brasil, é um pouco diferente. Então, quando a gente olha de trás para frente, a maioria da produção energética brasileira, a matriz, ela é renovável, então ela não emite tanto CO2 quanto a extração das fontes não renováveis. Então, gera CO2, mas gera menos. Quando você pensa no transporte da energia elétrica, gera CO2, porque você precisa desmatar aquelas áreas para poder botar a torre, e hoje, se você quer ligar o norte ao sul, é um cabo que está passando do norte ao sul. Então, você tem uma área de desmatamento ali para poder passar as torres. Então, também gera, mas talvez gere menos do que a frota de CO2 que os caminhões que estão no Brasil inteiro para transportar combustível gerem. Também tem lá na obra do posto, etc. E aí abastece o carro da gente. Então, hoje, no Brasil, vale mais a pena, pensando na cadeia,
ainda ter o carro elétrico. Ainda que a gente saiba que para construir a bateria tem que minerar os produtos tais e que não sabe-se muito bem o que vai fazer ainda. Eu já vi alguns projetos transformando baterias de carro elétrico em baterias para sistema de painel solar. Depois que ela passava do uso, convertia para armazenar de painel solar. Mas ainda são iniciativas bem específicas, assim. Então, no Brasil hoje, talvez, pensando no nível de sociedade, vale mais a pena, porque esse carro não emite som e esse carro não emite CO2. E se a gente sabe que o maior poluente das cidades é o CO2 dos carros e dos veículos, né? Carros, ônibus e caminhões e motos e qualquer coisa que queima gasolina, você pelo menos ali vai ter um impacto. Esse impacto ele vai ficar restrito geralmente ao local da extração da matéria-prima, mas pensando na cidade, vai ter uma redução de ruído e uma redução de gases. Então, a gente consegue diminuir na cadeia o CO2 que é gerado e consegue diminuir na ponta os impactos ali que o carro a combustão consegue produzir. Mas a gente não pode falar que o carro elétrico vai ser sempre menos poluente. Do quê? Só energia. Agora, se a gente pensar num cenário aonde a gente tem o Brasil, por exemplo, que produz o etanol. O etanol, ele também tem lá o processo da monocultura da cana, aí ela vai para a fábrica e transforma em biocombustível, transporta para o posto e você abastece seu carro. Só que tem uma seta diferente no etanol. Então, enquanto o petróleo você só extrai e joga CO2 para a atmosfera, como no etanol você planta a cana e ela absorve CO2, você já tira CO2 da floresta. Por isso que falam que o etanol ele é melhor, ele não polui tanto como os outros. Então, porque é o único que tem uma setinha absorvendo no meio desse processo todo. E aí, se você comparar a um carro que está consumindo etanol, álcool, popularmente dito como álcool, e você tem um carro elétrico num país que não tem a matriz energética sustentável, então usa termoelétrica ou tem energia nuclear, então você está produzindo tanto CO2 para gerar energia elétrica que não justifica você ter um carro elétrico. Então você vai ter todos os impactos de elaborar um carro elétrico e você vai ter o problema da geração da energia elétrica. Então, se a gente pensar Estados Unidos, que tem muitas termoelétricas, talvez não seja tão viável ter o carro elétrico quando a gente faz a equação de qual é mais poluente. Às vezes fica meio elas por elas, ou talvez exista um mundo até onde você ter carros a combustão por etanol seja mais viável do que um carro elétrico. Então precisa olhar para o amplo, né? Não é só olhar o carro. Porque impacto por impacto vai ter. O carro elétrico ele é feito de metal, o carro normal é feito de metal, vai ter borracha, vai ter plástico, meio que o material ali é um pouco similar, né? O que muda mesmo é a bateria. Mas é isso, então a gente tem que olhar para o amplo. Para o Brasil, aí já é uma opinião minha, acho viável ter carros elétricos, sim. Só que tem outros países que se você... E aí, detalhe, imagina uma população inteira, porque hoje a rede elétrica abastece só a casa, né? Agora, se você imagina cada carro ser uma demanda nova na rede elétrica que já é deficiente. Imagina dar um apagão, igual deu um apagão em São Paulo, de uma semana, e as pessoas terem carros elétricos. A gente vai ficar todo mundo a pé. Não funciona trem, não funciona metrô, não funciona carro, funciona só combustão. A solução é acabar com os carros sobre uma unidade de bicicleta. Aí tu vai ter uma concha gigantesca. Ou morrer, né? Porque imagina eu vim de Nova Iguaçu pra cá de bicicleta pra dar aula. Vai ficar puxado. Vou chegar aqui só a caveira. Dá. Hoje a gente tem, por exemplo, carros híbridos que eles usam, por exemplo, 2 tipos de carro híbrido, né? Aquele carro híbrido que você carrega com energia e o carro híbrido onde a energia é produzida a partir do freio e de outras coisas. Então, você consegue, nesses carros que são híbridos, reduzir muito. Você consegue, com 1 litro de gasolina, rodar muito mais. É uma forma de você ter as 2 opções ali para uma emergência, porque também nem todo lugar tem posto que abastece de maneira o carro elétrico.
Mas dá sim, aí é uma política pública de transição. Aí é pensar que as suas fontes de geração de energia precisam ser mais limpas para suportar a demanda que está aumentando de carro elétrico. Você precisa ter as concessionárias de energia com uma infraestrutura mínima adequada para atender a quantidade de carro elétrico que está sendo vendido e que as pessoas estão demandando da rede elétrica. Imagina no verão, todo mundo tomando. Uma casa normal, então eu chego em casa do meu carro elétrico, do trabalho, tá um calor danado, eu ligo o ar-condicionado e boto meu carro para carregar, vou tomar meu banho com meu chuveiro quente, olha a sobrecarga elétrica. E aí eu não sei se a gente tem estrutura, porque às vezes venta e acaba a luz. Então, assim, são desafios a serem pensados caso, como está sendo do aumento dos carros elétricos, né? Claro, e ele roda muito mais, tipo assim, pensar em custo de quilômetro por litro e quilowatt é bizarro, é muito barato. Vale mais a pena financeiramente você ter um carro elétrico. A placa de isopor errada já era. Botou o quê? A placa de isopor errada já era. Aí o fio fininho. Aí é a fórmula do desastre. E aí, continuando, a gente vai assistir um vídeo agora sobre tudo que joga CO2 para a atmosfera, né? E a gente está aqui. Então a gente vai ver quais são os impactos que esses gases causam na nossa saúdezinha. Obesidade, poluição, contagiosidade. Pela combinação dos seus poderes, eu sou o vilão mais malvado que vocês já viram. Felicidade. Oi pessoal, estamos aqui de volta para o Urbanite, produzido pela Cultura Digital. Esse é um espaço muito privilegiado para a gente discutir a relação entre viver nas cidades e a nossa saúde. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre poluição atmosférica. O que é poluição atmosférica? Do que ela é composta? Como que ela afeta os nossos órgãos, quais são os órgãos mais afetados, quais são as doenças que podemos contrair por estarmos expostos à poluição do ar. E também vamos dar algumas dicas de como a gente pode fazer a qualidade do ar melhorar. Bom, vem com a gente que vai ser bem legal. Vou te mostrar uma coisa. Tá vendo alguma coisa aqui? Pois é, chega mais perto que eu vou te mostrar. Só porque você não vê a poluição do ar, não quer dizer que ela não existe. E o dado alarmante de hoje é muito importante. No Brasil, estima-se que 50 mil pessoas morram por ano devido à poluição do ar. Só para vocês terem uma ideia, o número de pessoas que morrem anualmente no Brasil em poluição é da mesma ordem de grandeza daquelas que morrem assassinadas ou em acidentes de trânsito. Enquanto a gente faz leis e procura fazê-las cada vez mais duras para coibir esse tipo de morte violenta, na poluição nós andamos para trás. Vamos lá. Bom, a poluição do ar é uma mistura de compostos. A grosso modo a gente pode dividir em partículas e gases. As partículas você vê nas chaminés, você vê quando queima lixo, aquela fumaça preta que às vezes suja a nossa pele nos dias mais poluídos. Os gases são produtos que a gente não enxerga. E essas partículas, esses gases são produzidos por atividades humanas. Pode ser desde queima de lixo, uso de lenha para cozinhar, pode ser por aquecimento de caldeiras e termoelétricas, por consumo de óleo diesel, mas no caso predominantemente das nossas cidades, ele é gerado pela frota veicular. Aliás, nós enxergamos a poluição no cano de escape, principalmente dos veículos pesados, que quando aceleram soltam fumacê danado nos nossos rostos, não rostos, no nosso pulmão e em todo o nosso corpo. Adeus, oxigênio. Bem-vindo, monóxido de carbono. Bom, a
poluição afeta vários órgãos. A nossa pele, que envelhece mais rapidamente, pelo entupimento dos poros e por ação inflamatória em cima das nossas... Desculpe. A pele, que envelhece mais rapidamente. Os olhos, que fazem uma conjuntivite química, mas a maior parte da entrada no nosso organismo é feita pela inalação nos pulmões. Saibam vocês que nós temos entre 70 a 80 metros quadrados de superfície pulmonar que é exposta diretamente a esses gases e partículas. Esses compostos presentes nesses dois componentes promovem inflamação e contêm substâncias carcinogênicas. Isso enfraquece a defesa do pulmão, fazendo com que nós fiquemos mais propensos à infecção e também promove o estreitamento das vias aéreas, agravando asma e bronquite. E além disso, como existem substâncias carcinogênicas, nós temos maior risco para desenvolver câncer. Do pulmão, eles são exportados para outras regiões, caem na circulação e vão para outros órgãos, indo para o cérebro, para os vasos, fazendo com que tenhamos mais risco para ter infarto do miocárdio e infarto cerebral. Além disso, interfere com o nosso sistema imunológico, fazendo com que as nossas defesas contra tumores de outros órgãos também sejam comprometidas. Ou seja, temos uma inflamação crônica mantida e que não dá febre nem sintomas, mas exige do nosso corpo um esforço contínuo para combater um mal que não se extingue. Porque a cada respiro nosso, a cada ar que colocamos para dentro do nosso corpo, vem junto uma série de compostos com alto potencial tóxico. Isso eu falhou uma frase que eu ia falar, desculpa. Em vista da importância do tema, a Organização Mundial de Saúde definiu, há 10 anos atrás, padrões de qualidade do ar que deveriam ser utilizados como referência à saúde. E mais recentemente, chegou-se à conclusão que o combate à poluição talvez seja uma das estratégias mais eficientes para se reduzir doenças crônicas e algumas doenças infecciosas. O Brasil não adota a regra da Organização Mundial de Saúde. O argumento é mais ou menos circular e absolutamente ininteligível. Como eu não consigo baixar a poluição, eu defino aquela poluição alta como normal. Ou seja, você vai para o médico com 15/10 de pressão arterial, ele diz que está bom porque você não consegue abaixar a pressão arterial ou ele não sabe como fazer. Não existe desculpa para isso. Porque todas essas cidades que investiram em controle de poluição ganharam expectativa de vida. No caso de São Paulo, se São Paulo passar a adotar o padrão da Organização Mundial de Saúde e aplicá-lo, nós vamos ter um ganho de 3 anos e meio de expectativa de vida em média para a cidade. Isso traduzido em dinheiro é muito dinheiro. Ou seja, nós não só perdemos saúde como perdemos dinheiro. Então o Brasil enxerga a mudança, olha para frente, enxerga a mudança da legislação ambiental e, por interesses econômicos e industriais, fica com o pé para trás. É como se fosse um curupira. Oh, não! É o Capitão Cidade, o vilão mais malvado que já existiu. Isso mesmo. E eu trouxe uma surpresinha para você. Não, por favor, não faça isso. Tenha piedade. Um plástico bolha, vindo diretamente da China. Por favor, é horrível. Então, vou fazer um bem, né? Bom, pessoal, vocês viram que a poluição é um fator que agrava a nossa saúde e que nós somos expostos sem frescor. A gente não vê, mas ela está lá. E a gente paga com a nossa saúde, a saúde das pessoas que a gente ama e também com dinheiro. Dinheiro porque pagamos internações e porque a gente não consegue trabalhar o tempo que a gente podia fazer. Bom, essa é uma nova CPMF que eu chamo Contribuição à Poluição Mortal e Forçada. E tem jeito para isso e vamos empurrar nessa direção. Se você tiver alguma dúvida, mande um comentário aqui para baixo. Bom, tchau pessoal, e homenageando a Jovem Guarda, barra limpa para vocês. Vamos continuar no gabinete. Putz, eu tinha tocado, não.
É o Capitão Cidade, pô. Muito bom. Convidei 2 médicos para dar aula para vocês. Esse, talvez não tão famoso, mas tem um próximo aí para frente, que foi difícil conseguir agenda para ele se apresentar para vocês. Mas vimos a poluição no ar, né? Ela é tudo resultado na grande cidade, basicamente, dos veículos. E agora a gente vai falar do que talvez uma forma de poluição que está sempre presente, porque toda hora deu uma dorzinha de barriga, uma diarreia, a maioria das vezes ali tu não percebeu, mas é uma água que você tomou ou algum alimento que estava contaminado que você ingeriu. E nós vamos falar agora de algumas doenças que estão relacionadas ao consumo da água, uma água não em condições ideais. Então, a nível de mundo, a Organização Mundial da Saúde, em 2019, falou 2 bilhões de pessoas no mundo consomem água contaminada por fezes. Não estou nem falando de água que não foi tratada, estou falando de água contaminada por fezes. É 10 vezes a população do Brasil. Eu acho que esse é o cálculo. Porque a gente tem 200 milhões, mais ou menos, né? Então, ok, sabemos que tem muito esgoto no Rio, porque a gente, né, não tem coleta de esgoto. E aí, a água contaminada é responsável por aproximadamente 485 mil mortes por diarreia. Estamos falando apenas da diarreia e não das outras doenças veiculadas na água no mundo. Então, 500 mil, todo ano, 500 mil, só por causa da água. Ou seja, se a gente tivesse saneamento, minimamente as pessoas morreriam bem menos. E aí tem algumas informações que eu acho relevantes para a gente visualizar o impacto do que a água tem, que às vezes a gente recebe água lá, tem poço, nunca se importou muito. Mas, por exemplo, mais de 80% das doenças em países em desenvolvimento estão associadas à água contaminada e ao saneamento adequado. Então, imagina ter saneamento e ter 80% menos de doença. É uma coisa surreal, assim. Foi a Unicef e a Organização Mundial da Saúde que levantaram em 21. O Ministério da Saúde também divulgou que o Brasil registra, em média, 3 a 4 mil casos de leptospirose por ano, com maior incidência nos períodos de chuvas intensas e enchentes. Quem poderia imaginar, né? Ora. Então é isso. Pensando só na leptospirose, esse caminhão de pessoas, de casos que tem no ano. E crianças menores de 5 anos são as mais afetadas, por conta do organismo ainda está em desenvolvimento. A diarreia ainda está entre as principais causas de mortalidade infantil evitável. Então, basicamente tudo que a gente está falando de saneamento, se tivesse, resolveria, então é evitável, né? Mas as crianças e os idosos também sofrem bastante com contaminação por água, por conta do organismo. Um está desenvolvendo, o outro já está em declínio, e aí fica mais difícil. Começando por ela, a diva das doenças, a mais famosa, a mais falada, tá na boca de todo mundo quando tem enchente, que é a leptospirose, que ela é uma doença infecciosa causada pelo xixi do gato, ó. Xixi do rato, que tá ali vivendo também. É um direito à vida do rato. Ele só tá vivendo sem predadores, então ele tá se reproduzindo. Ocorre por meio do contato com água ou lama contaminada pela bactéria. Geralmente a água é contaminada quando as galerias de água pluviais e da rede de esgoto transbordam e invade as tocas desses animais. Às vezes a toca deles é dentro do esgoto, então quando volta por dentro do seu ralo, quando o bueiro da sua rua... Pode falar. Teve um episódio na minha vida, quando eu era pequena, brincando de pique-esconde. Não tem aquele rio ali que passa atrás da fonte ali da Mariola, da padaria? Aham. Eu brincando de pique-esconde, eu caí dentro do rio. Eu só gritava isso, eu não quero pegar aqui. Esse dia meu vai ser uma coisa com isso. Tu caiu no rio também? A bola caiu de cara dentro do rio. Já me aconteceu. Eu sempre passava atrás de um arbusto que tinha ali naquele rio pra se esconder. Aí nesse dia o galho tava quebrado, que eu não puxava ele pra passar atrás no paredão do rio. Aí eu fui dentro do rio. Que desespero. Essa criança, você contrai isso somente, você vai ter que ter alguma ferida na pele. Não, contrai com contato. Às vezes ingeriu, entrou em contato com a vista. Claro que se você tiver, tipo assim, tem uma enchente ali, e aí não tenho
nenhum machucado nem nada, o risco é menor, entendeu? Da sua pele absorver uma doença e não proteger. Mas pode ser que tenha uma micosezinha que entre para debaixo da sua unha, entendeu? Tem outros problemas ali que dá para ver. Mas, voltando aqui, tem essa bactéria, né, que está ali rolando. E quais são os sintomas? Na fase precoce, febre, dor de cabeça, tosse, vermelhidão e hemorragia conjuntival, falta de apetite, náuseas, diarreia, dor na articulação, dor muscular. É meio que, o problema é que, né, é bem parecido, assim, tipo, febre, dor, tosse, pode ser uma gripe, mas aí tem um problema que é a vermelhidão, a conjuntivite, que eu acho que são os que diferenciam aqui. Mas aí, caso não seja tratado... Acho que na enchente é que teve 3 mortes para Covid. Não tem vacina para leptospirose ainda, ou pelo menos nesse momento não tem. Mas pensando na fase tardia, conforme os sintomas forem evoluindo, aí tem síndrome da angústia respiratória aguda, síndrome desse rapaz, Wei, talvez. E aí começa a dar... Aí já é o problema, entendeu? Então, manifestações hemorrágicas, começa a tossir. Gabriel, tem como ficar muito tempo assim, de sequelas no corpo? Cara, a pessoa morre assim? Boa pergunta, não sei te dizer. Eu acho que se tu não curar, tu vai. Tu passa. E aí, como é uma bactéria, o remédio para curar doenças de bactéria é... Quem falou aqui? Antibiótico. Galera, antibiótico não mata vírus, não é para virose. Antibiótico é só para bactéria. Então, peguei uma virose, vou tomar antibiótico. Não vai adiantar nada. E tem um ponto. As bactérias são uns seres incríveis. Então, eles podem só ficar tomando o teu antibiótico de whey protein, resistir e aí ficam mais fortes. Então, elas são incríveis. Então, assim, antibióticozinho, não tem vacina, né? Tu vai ter que ir no médico para tu se livrar da leptospirose. A mais famosa aqui, ó, que pode ser de vários motivos que você pode pegar uma diarreia. E aí alguém já bebeu água de rio e ficou com dor de barriga aqui, água da torneira, tá jogando bola na rua, bebe assim. Tu tava em casa quando deu o problema? Vocês dois. Eu tava, tipo assim, jogando bola no campo. Aí, lá no cantinho do campinho tem uma torneirinha com uma mangueira que o pessoal usa pra poder jogar no campo. Aí, eu subi com a água do campo, passou uma horinha mais ou menos, acho que já tava lá. Vou pra aí, rapaziada, acho que vou pra casa. Porque eu nasci e lá tem um rio, não sei se vocês sabem, em São Vicente. Porque antes de São Vicente tem um rio enorme. Então ali abastecia várias casas, antigamente. Hoje em dia não, porque... Já não dá mais, né? É aquele caso de dava pra pescar antigamente. Tinha até peixe. Mas hoje em dia não dá mais, infelizmente. Mas ali abastecia muitas casas, eu vivia passando lá. E assim, lembrando que às vezes você vai estar numa região que só tem floresta, não tem nada, não tem nenhum humano, e você pode beber água do rio e ainda assim ter algum problema que te ocasione diarreia, porque ali também tem os animais que estão vivendo, os micro-organismos estão ali. Então, às vezes, você, né, porque você está numa floresta e fala, não tem nenhuma casa, uma indústria, eu posso beber. Tem gente que aí, quando está acostumado, aqueles moradores, tipo os indígenas, por exemplo, vivem ali, bebem água direto do rio, mas o organismo dele está habituado a tudo que pode vir ali, com o passar dos anos, vai criando as reações. Aí você só bebe água com cloro, água mineral da garrafinha, da Cascataí, aí quando bebe água do rio, dá um piririzinho, né? E quem tá na rua e começa a barriga a dar sinal, sabe o que é desespero. Já aconteceu. Eu não vou estar em detalhes, porque eu tava na rua. Eu tava longe de casa. Você pensa num desespero. E tu vai chegando, vai piorando. Nossa Senhora. Rapaz. Não é uma doença, não é um problema que você pode conviver tranquilamente. E aí, quais são os casos? A gente está falando só de doença pela água, né? Então, basicamente, a água com fezes, muito esgoto,
ou o alimento lavado incorretamente. Então você estava lá na sua horta e vê algum animal ali, defecou ali. E aí, ou então você usou alguma água contaminada na horta, enfim. E aí você naturalmente ou bebe ou come. Então as formas de ingerir e ter esse problema é na ingestão do alimento contaminado. Fui no banheiro, não lavei a mão. A gente também tem várias bactérias, uma microbiota no nosso intestino, que está habituada a viver no intestino. Quando ela vai para outro local, pode ser que dê um probleminha também. Então, lava a mão, pá, foi no banheiro. Não dá descarga com a tampa do vaso aberta, porque sobe partículas ali. Não deixa o lixo do vaso, da lixeira do banheiro encher também. Tem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar a higiene da casa. E aí ela pode ser causada por 3 agentes aqui, ó, bonitões. Quem é da biologia, a Tamiris, vai falar, caraca, como é que você colocou o vírus do mesmo tamanho de uma bactéria? Mas era só para vocês verem, porque o vírus ele é bem menor do que uma bactéria. É algo surreal. E aí, Tamiris, vírus é vida ou não é vida? Por quê? Por quê? Ele não tem o sistema igual da bactéria, que a bactéria é um procarionte, né? E as vidas, né, como os seres eucariotes têm, né, dentro dele, aí é isso. E isso são dos primeiros períodos da biologia, no final. Alguém mais aqui da biologia? Não? Alguém lembra o que é eucarionte e procarionte? Não, mas é porque eu me lembro, tem a ver com a estrutura deles é diferente? Tem. E a forma de se comportar também? Os seres eucariontes, eles têm o DNA encapsulado ali, tipo, é núcleo, membrana e citoplasma. Isso mesmo. O cara falou certo. Enquanto o procarionte, ele tem tudo misturado, não tem núcleo, então o material genético fica assim, ó, solto. E aí tem um detalhe, a bactéria... Como a bactéria, ela tem um material genético dela solta por toda ela, o corpinho dela, quando ela morre, ela libera esse material que fica solto. Se outra bactéria estiver passando, ela pode absorver o material genético dessa que acabou de morrer. E, por exemplo, se a que acabou de morrer, fala teu nome. Matheus fica tomando antibiótico à torta direita, tossiu, toma antibiótico. Aí a bactéria dele ficou fortona. E ela adaptou-se para resistir a certa quantidade de antibiótico. Se ela morrer, outra bactéria incorporar esse material genético, essa outra bactéria passa a ser também resistente, como a outra. Então a bactéria ela tem várias formas de propagar o material genético. Uma delas é essa, por isso que ela é incrível. E aí os vírus, então aqui a gente está falando de material genético. Aí vai ser imune. Não tem... Antibiótico aí vai morrer. Porque nenhum antibiótico vai dar certo. Exatamente. Aí a bactéria vai conseguir te matar. Mas isso não é uma preocupação da Organização Mundial da Saúde? Por causa que de tanta gente se acostumar a estar assim, isso é um antibiótico. Elas vão se tornando cada vez mais fortes. Aí fica cada vez mais difícil você querer combater. Igual tem gente que, tipo assim, tô com dor de cabeça, pega, mete o azitromicina, aí vai tomando azitromicina, aí Tá depois maluco. só o clavolinato, que é bem mais forte que... Fica viciado, jeito. fica Aí viciado. depois toma o clavolinato, aí depois do clavolinato... Aí é fé. Então é isso. Então enquanto aqui a gente grandão tem o material genético dentro do núcleo, a bactéria tá solta, tá tudo misturado por dentro dela. E no vírus ele nem material genético tem. O que ele tem é uma fita de RNA. Tamiris, estou certo? É uma fita de RNA, não é que tem no vírus? Que nem é o DNA inteiro, é a metade de uma hélice lá de DNA. E ele só tem uma programação, se reproduzir. Então o vírus cai na nossa corrente sanguínea, ele vai para onde ele está habituado ali a se conectar, e ele só fica se reproduzindo. Tipo, o material genético dele é reprodução. Me conecto, vou lá, uso a célula para me reproduzir, criar outros vírus, que vai se anexar a outras células, que vai criar outros vírus, e é assim. Aí se o seu corpo tiver uma defesa boa, você vai combater esses vírus e vai melhorar da virose. Se não... aí você perde a briga e você vem a falecer, né? Então os vírus são sinistros e como eles não têm vida, digamos assim, eles podem ficar
milhões não, né? Não tem milhões de anos que a gente está aqui para estudar, mas pode ficar muitos mil anos só ali quietinho, ou dentro de algum animal que não reage a ele, que ele não vai matar aquele animal, como, por exemplo, a raiva. É um vírus que está dentro de alguns animais e esses animais não sofrem um problema da raiva. Mas quando eles passam para outra pessoa, aí você tem um problema. Então o vírus é uma doideira. E é muito pequeno, galera. Vocês não tem, tipo assim... Não consigo trazer aqui proporções do tamanho de uma bactéria, fica um grandão assim perto de um vírus. E lembrando que eles podem alterar o nosso material genético também. Toda vez que a gente passa por uma virose, algum trauma. Ou algum fungo também, né? Que a gente nem botou fungo aqui ainda. Fungo que não é planta e não é animal, ele é o fungo, então... Coronavírus aí. Outro problema, hepatite A, diferente da leptospirose, a hepatite tem vacina, então você toma quando é criancinha lá, então você já começa, e aí você já tem ali a defesa da vacina, graças a Deus. E aí, é diferente daquela que a gente viu a primeira, que era uma bactéria da leptospirose, essa é um vírus, então é o VHA. E a transmissão acontece por ingestão de água ou alimento contaminado também com fezes. E aí dá cansaço, dá tontura, enjoo, vômito, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelos, urina escura e fezes claras. E a hepatite, ela ataca o fígado. E uma vez que o seu fígado vai de ralo, não há nada que você possa fazer, porque é o fígado que, tipo, trabalha ali pra gente eliminar as toxinas do nosso corpo. E alguém conhece alguém que teve hepatite A? A gente, graças às às vacinas que a gente tem aqui no Brasil, consegue erradicar uma série de problemas. Claro que se você mete saneamento, acabou. Mas, por exemplo, o sarampo a gente já conseguiu meio que zerar. A gente já conseguiu, a nível de SUS, né, frear com pré-natal e etc., a transmissão vertical do HIV de mãe para filho. Então tem vários planos muito legais e várias doenças que, tipo, basicamente somem. Ano passado, alguns lugares prioritários já tiveram, né? Acho maneiro, ó. Vai ter vacina da dengue. Oi. Ô, Gabriel, a catapora é o vírus mais fraco que o sarampo, não é? A catapora é mais fraca que o sarampo. Vamos ver. Ó, a catapora é o varicela zoster. O principal sintoma inclui aparecimento de manchas vermelhas e bolhas pelo corpo, além de coceira intensa. É mais comum em crianças, especialmente no fim de inverno e início da primavera. O tratamento geralmente envolve cuidados para aliviar os sintomas, como o uso de medicamentos para coceira e hidratação adequada. A vacinação é uma forma eficaz de prevenir a catapora. Gente, toma vacina. Deem vacina. Outro dia eu vi uma parada assim, na época da vacina do Covid ninguém queria tomar, aí agora do Monjaro falso, o pessoal tá tomando tudo, se aplicando aí. Tá negacionista, né? Olha pra câmera e fala, eu sou negacionista. Nos projetos que a gente teve na reta ali da pandemia, era obrigatório apresentar os comprovantes de vacina. Na empresa também, não, né? Eu trabalhava lá e tinha que tomar todas as vacinas, senão nem entrava para trabalhar. Não, e é uma política pública, porque você imagina assim, não tomou e aí naturalmente o organismo tem reações diferentes, não é naquela defesa toda, e aí contamina tipo uma galera, sendo que era só tomar uma vacina e cortar o canal. Aí, nas doenças relacionadas aos protozoários. E aí, os protozoários não são bactérias nem vírus, são seres eucariontes unicelulares, se eu não me engano. Deixa eu ver, acho que está escrito aqui. Micro-organismos unicelulares que vivem em água e ambientes úmidos e alguns causam doenças. E aí, vamos ver algumas doenças aqui. Então, a nossa querida giardíase, que é um protozoário. E as fontes de contaminação, água não tratada, rios e poços contaminados,
alimentos mal lavados e a transmissão acontece pela ingestão de cistos presentes na água ou alimentos. Quer falar sobre esses cistos, Tamires? Eu acho que eu vou começar a estudar tudo que eu estudei durante o curso inteiro. Aí eu vou chegar aqui numa aula. Hoje você pode me perguntar. Hoje você pode me perguntar do tema tal. Então, tem alguns micro-organismos que eles conseguem criar um mecanismo de defesa que é basicamente o seguinte: as condições do clima, do ambiente não estão adequadas para mim, vou criar uma camada e vou adormecer. Um belo dia que as condições voltarem, eu volto à vida. E é basicamente isso que esses cistos fazem. Então, por exemplo, você ingeriu um alimento velho, contaminado, sei lá o que quer que seja, e que tinha esses cistos, por exemplo. Esse negócio aqui vai emergir do cisto, ele vai dar à luz dentro de você, vai sair daquela cápsula que o protegia e vai voltar à vida. Naturalmente ele vai se reproduzir, ou por biparticipação ou por fissão, separar 2 em 1 e 2. Nem todas as pessoas vão ter sintomas, os organismos são diferentes entre si. E aí, beleza, ele começa a achar o local, que geralmente é o seu intestino, para ficar. E aí ele começa a se reproduzir. E uns com cistos para serem evacuados e permanecer, manter aquela espécie viva. Então, porque se o ciclo de vida vem para cá, ele se reproduz aqui, a gente toma um antibiótico, ele não tem uma estratégia para sair do corpo, uma hora vai acabar a vida desse animal, né? Desse organismo. Então, o que ele faz? Cistos e células normais. E aí, esse daqui a gente solta nas fezes. Então, sabe quando tem fezes que sai com verme? Então... Não, graças a Deus. Não, sabe, não. Que bom, né, gente? E esse ciclo fica. Então, somente os cistos sobrevivem fora do hospedeiro. Então, esse fica dentro de você aqui, ó, bonitinho, se alimentando junto com você. Por isso que quando a pessoa fala, caraca, tu tá com verme, tá comendo pra caraca, porque tu tá comendo por você e pela comunidade que tu tá criando. E aí uma parte expele e outra fica. Então, eles podem sobreviver por dias ou semanas numa água gelada, por exemplo. Esse é só o da giardíase. Realmente, tomando sua, realmente. É bom, né? É bom. Mas a pessoa toma e já deve com medinho. Oi? Que isso, pode falar. Mas, se eu ferver água, resolve? Então, ferver a água resolve em muitos dos casos, porque assim, nem todo micro-organismo que tem também presente na água, no alimento, faz mal pra gente. Uma pequena parcela faz mal. E a maioria desses pequenos micro-organismos que nos fazem mal não resistem a um aumento de temperatura próximo a 100 graus, que é a temperatura de ebulição da água. Então, quando você ferve, geralmente você mata ali meio, tipo, a grande maioria, assim. Então, eu recomendo-se às vezes. Quando você bebe água nesses bebedouros, igual tem aqui, que a água tem super gosto de cloro e depois, tipo assim, você fica com gastroenterite. Aí tem vários problemas. Primeiro que não... A academia exige estudos do impacto do cloro a longo prazo para a vida do ser humano, porque é uma legislação de botar cloro na água para tratar muito antiga. O filtro que tem aqui, ele é um filtro físico, então ele só pega coisas que estejam na água até certo tamanho, até tamanhos que são menores do que o poro do filtro vão passar. Vírus e bactérias, geralmente, se tiver na água, não é o filtro que vai tirar eles, é o cloro ou a água fervendo. Então, filtro é barreira física, cloro, barreira biológica, basicamente. Agora, o impacto do cloro a longo prazo na vida da gente, eu não sei dizer não, mas deve ser tenso. Deveria ter água limpa, porque faz cerveja pra todo mundo, refrigerante, né? Aí peguei gastroenterite, fiquei, tipo, uns 15 dias na merda, tá? Eu fiz uma visita técnica lá. Fiz uma visita técnica lá e eles mostraram a estação de tratamento de água, que eles produzem vários tipos de água. Aí eles conseguiram reduzir de 5 litros e pouco de água para litro de cerveja para 3,5, se eu não me engano. Aí, tipo assim, os bebedouros... Melhor beber cerveja, filho. Pelo menos sabe que tá limpo. E aqui são os problemas da giardíase. Então, diarreia,
gases, fica esse estufamento, né? Azia, perda de peso naturalmente, porque você está comendo e nem tudo que você come está indo para você, então a própria diarreia desidrata e deixa desnutrido, dor abdominal, fezes amareladas, que é o principal, está influenciando no seu trato digestivo, então fica aí giardíase, um dos problemas da água. O próximo, amebíase. Então é um protozoário que tem esse nome bonitão aqui, ó, Entamoeba histolítica. E é a mesma coisa, galera, o mesmo procedimento, ó. Cisto, ingestão de comida ou água contaminada, aí vem esse cisto aqui, ele sai do cisto, rompe aquela camada de proteção e volta à vida. Eles migram para o intestino grosso, se reproduzem, invadem a mucosa intestinal e aí é onde causa a infecção. Por muito tempo essa da amebíase pode espalhar, mas caso contrário ele faz o encistamento, cisto maduro e você joga para fora pelas suas fezes. Então naturalmente ele precisa também estar na natureza para infectar outros animais e continuar seu ciclo de sobrevivência. Mas também vai ficar dentro de você aqui no seu intestininho. Então, às vezes, não é que você está com excesso de gordura, às vezes você está com verme. E tem certos vermes que podem causar problemas psicológicos no sentido de orientação, porque eles também soltam produtos químicos da digestão e que isso cai na sua corrente sanguínea e leva para o seu cérebro. Então, é um mundo muito louco. E aqui, os sintomas. Diarreia, náuseas, calafrios, enjoos, cansaço, febre. E aí, se a gente for parar para fazer observação, os sintomas são meio parecidos, né? Então, por isso que é importante fazer exame, tomar remédio de verme todo ano, sua rotina. Se alimentar bem, se exercitar, aumenta a sua defesa, então, naturalmente, você vai ficar mais resistente a esses organismos. E aqui o médico... Oi? Tem essa aqui também, ó. Quem já teve aquela coceirinha? Ó, não precisa falar, mas quem teve vai saber. E aí, esses protozoários geralmente estão ali no intestino, que é onde passa o alimento, tem mais nutrientes para eles. E aí, aquela coisa, você ingere os ovos com o embrião, então pode ser da água contaminada, do alimento. Essas larvas eclodem no intestino delgado, e ali eles começam, né? Reprodução, a sua barriga vai só estufando. E só que a grande questão desse é que os ovos nas pregas perianais precisam estar naquele local ali. E naturalmente você pensar que vai ter uma vida se reproduzindo na sua região perianal vai te gerar um certo desconforto. Então, geralmente quando... É muito comum em criança, né? Que pega tudo, bota na mão, na boca. Então, começou a coçar lá, pode ser verme. Ou mais higiene, mas a maioria das vezes pode ser verme. Que também é um clássico de contaminação. Acabou não botando porque a minha internet acabou. Meu Wi-Fi. Parou ontem e aí eu não consigo botar mais coisa. Mas aí, ó, bem na pontinha aqui, aí dá aquela coceira. Fruto especificamente do oxiro. Tinha outro vídeo aqui. Mas beleza. Ah, tá aqui ainda. Então vamos ver o médico mais famoso do Brasil. Você consegue imaginar como seria a sua vida sem um banheiro dentro de casa? Sem saber se a água que você bebe é limpa e segura? O saneamento básico deveria ser um direito de todos, mas no Brasil ainda há muita carência de acesso. Na região Nordeste, por exemplo, cerca de 17 em cada 100 moradias não estavam conectadas à rede geral de abastecimento de água tratada
em 2022. De acordo com um estudo do Instituto Trata Brasil de 2022, 9 milhões de moradias não tinham acesso à rede geral de água, impactando não apenas a saúde física, mas também a dignidade e o desenvolvimento social dessas pessoas. Quando nós olhamos para o esgoto, a situação é ainda mais crítica. Quase 23 milhões de moradias não tinham acesso à rede de coleta de esgoto. Isso significa que os dejetos são descartados diretamente no meio ambiente, contaminando o solo, os rios, o ar e, claro, as pessoas. Quem mais sofre com isso? Os mais vulneráveis. Quase 70% das moradias sem acesso à rede de água pertencem a famílias abaixo da linha de pobreza. Considere as crianças. Sem água tratada em esgoto, elas adoecem mais com infecções intestinais, hepatite, diarreia crônica. O estudo brasileiro realizado com dados de 2023 mostrou que cerca de 1,4 milhão de estudantes matriculados na rede pública em todo o país não possuem acesso à água tratada própria para o consumo. E a ausência de saneamento afeta diretamente a nutrição infantil. Crianças expostas a infecções frequentes absorvem menos nutrientes, têm comprometimento do crescimento e maior risco de mortalidade infantil. Uma criança doente falta mais à escola, tem dificuldades para se concentrar e muitas vezes precisa abandonar os estudos. Como ela vai disputar um emprego bom no futuro? Como vai quebrar o ciclo de pobreza se não tiver condições para viver uma infância saudável? Além do impacto humano, a falta de saneamento básico tem um custo enorme para o país. Segundo o DataSUS de 2022, o país teve despesas superiores a 87 milhões só com hospitalizações por doenças de veiculação hídrica, essas que vêm pela água. Ao todo, foram mais de 191 mil internações por essas enfermidades. Cada internação causada por doenças relacionadas com a água contaminada poderia ser evitada com um investimento muito menor em infraestrutura. Sem saneamento, a cidade sofre. Bairros sem infraestrutura são desvalorizados, o comércio não cresce, as indústrias evitam investir na região. O turismo, que poderia ser fonte de renda, desaparece. Quem quer visitar um lugar onde os rios são um esgoto a céu aberto, onde as praias são impróprias para o banho? A falta de saneamento também tem impacto no planejamento urbano. Regiões sem infraestrutura básica crescem de maneira desordenada, sem drenagem e sem coleta de lixo adequada. Quando chove, os alagamentos se tornam desastres que afetam principalmente as famílias que já vivem em situação precária. Nós não podemos aceitar que, em pleno século XXI, quase metade das moradias brasileiras tenham algum tipo de privação de saneamento básico. Se nós queremos um Brasil mais saudável, mais produtivo e mais justo, o caminho começa pelo básico: água tratada e esgoto para todos. Imagina 200 mil atendimentos a menos no Brasil. Quantos outros poderiam ser feitos, né? Talvez tu chegar lá, bati o gol na curva, virei. E aí, pô, a pessoa tava com um problema evitável, tá ocupando um leito, mas poderia atender outras demandas, talvez. Por fim, a gente vai ver como o saneamento mudou a vida do seu Cido. Eu moro aqui no bairro Devedé, que é a rua Travessa Hi-Fi. E aqui na rua, quando nós moramos aqui em 2013, aqui era só terra. Não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Não tinha esgoto. Aí o que acontece? Não tinha pia, não tinha nada. Então, quer dizer, a água jogava no meio da rua. E
que acontece? A água correndo na rua, água de pia. Só o desgosto de vaso sanitário que ele não jogava. A gente fazia a necessidade no balde e jogava lá para baixo, lá na beira da terra. Era pegar uma sacola, colocar num balde, que dava conta de você fazer a necessidade, pegava aquela sacola, amarrava ela e jogava. Ali, daqui para agora tá ali, mas daqui para lá, ó, esse pé de banana para lá, não existia pé de banana, a gente jogava para lá assim, ó. Eu estando de casa, porque você sabe que se jogava muito perto dá mau cheiro, né? Era todo santo dia, porque não tinha outra opção. Aqui adoeceu muita criança, né? Água de pia, derramar na rua, o que acontece? Aí dá muita coisa que prejudica a saúde, né? Esse tipo de obra, que quando a gente passa na rua vê acontecendo e nem imagina, é porque embaixo da terra existem os mais de 1.800 quilômetros de rede coletora de esgoto. Quando pareceu, entrou a máquina para fazer a bala, para ligar o desgosto, aí foi 100% de benefício e todo mundo ficou contente, né? O copo da torneira, está em direto para o esgoto. Você não vê, mas está lá para dentro, está escorrendo tudo que deve ir o desgoto, para onde que for, então né, você não está vendo. Mas tá uma coisa que é beneficiada para a gente, né? Ao abrir uma torneira em casa ou dar uma simples descarga, a gente nem imagina o tamanho do percurso que o esgoto, ou que a gente também chama de efluente, percorre dentro de um município. Isso é devido às redes coletoras de esgoto que estão disponíveis nas ruas, responsáveis por coletar esses efluentes e transportá-los até estações de bombeamento e estações de tratamento. O Brasil busca um avanço constante na universalização do saneamento. A universalização significa onde todas as pessoas possam ter acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. Hoje isso está tranquilo, você levantar à noite se precisar, não tem esse negócio de estar preocupado com sacolinha e o baldinho, hoje não tem nada disso de preocupar. O saneamento é bom para a saúde e muda a vida da pessoa também, para todos, né? Não só eu, é para todos. Quem não mora aqui no bairro é para todos, né? Se não fosse o pessoal do esgoto, saneamento e vaso, né? Foi mais importante para a gente. Viver em um município universalizado tem diversos benefícios. É mais saúde, bem-estar, educação, geração de empregos. Aqui em Piracicaba, nós já contamos com 100% da população atendida com a coleta e com o tratamento. Saneamento, sal. Imagina que legal, seria 100% do bairro de Paracambi com saneamento. E aí, alguém já teve a experiência de não ter um vaso e precisar ir no banheiro? Alguém já teve essa experiência muito louca? É diferente, é diferente. Uma vez eu fiz um campo de uma unidade de conservação e aí foi 3 dias no alto de uma montanha lá. Pô, o bagulho é difícil. Imagina a vida inteira a pessoa... Cara, não tem nem... Como é que não machuca a bunda, aquele aro do... Ah, não deve encostar, né? Também. Deve ficar só... Não senta, não é igual a gente que joga o peso no vaso, fica assim. Ele deve ficar só... É tenso, cara. Aí, pô, imagina um senhor, imagina quem tem problema de articulação. Toda gangrena. Fica agachado. E aí o pior é amarrar o saco, ó. Imagina. Imagina aquela cabeça de neguinho. Tu tá... Não, pelo menos tá no saco. Pior é você jogar assim. De balde, assim, ó. Mas é isso. E aí, ou seja, o saneamento evitou também poluição de plástico, que ele tava jogando atrás das bananeiras lá. Mais o cheiro. Hã? Pô, vai comer uma bananinha como? Docinha, filho.
É isso, galera. Beijos. Até amanhã. Vamos pra casa almoçar. Amanhã não. Até terça.